Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um momento da mulher cristã e continuamos falando de família. Nosso tema principal é construindo famílias saudáveis. Este que é o grande desafio do nosso tempo, onde vemos muitas famílias disfuncionais, muitas famílias sendo construídas com base em ideologias não bíblicas. E nós precisamos estar atentos ao modelo bíblico, ao ideal de Deus para a família e a harmonia que esta família no modelo bíblico traz para a nossa vida e para a sociedade. O contrário também é um fato, a desarmonia, desajuste social que temos visto tão de perto nesse nosso tempo. No programa anterior, nós começamos a falar dos pilares que sustentam o casamento. Já falamos que o amor é o vínculo, é a base, né? É a rocha onde devemos construir o nosso casamento, né? E começamos a falar que qualquer construção, ela precisa de uma base, mas ela precisa de uma estrutura firme. E aí começamos a falar dos pilares, que são as colunas de sustentação do casamento. No último encontro falamos apenas do primeiro pilar, que foi a fidelidade, e vimos quantos fatores podem ameaçar a fidelidade conjugal. Nós vimos tanto fatores circunstanciais quanto fatores de personalidade, perfis de personalidade, que são muito difíceis de lidar num relacionamento. Personalidades que por serem extremamente vaidosos e mimados, eles traem com muita naturalidade e sempre acham que têm razão no que estão fazendo e sempre buscam responsabilizar o outro pelas suas atitudes. Então são personalidades distorcidas, pessoas imaturas e mimadas e que são ameaças, sim, a um casamento saudável. Mas também entendemos que é possível lidar com essas pessoas, causando a frustração na medida certa, não concordando ou não aceitando pacificamente as suas atitudes, não atestando, não concordando com aquelas atitudes, mas isso tudo de forma madura, séria e bíblica. Então, nenhum casamento é um caso perdido para Deus, uma vez que os cônjuges, ou um dos cônjuges ao menos, ele deseje de fato promover as transformações que o seu casamento precisa. Existe um preço. Em muitos momentos ele vai precisar pagar um preço emocional, às vezes material também, para que o seu casamento seja reconstruído. Então, e existem casos em que não existe mais possibilidade de reconstrução, que o casamento já se desgastou tanto que não existe a estrutura principal, a base principal, que é o amor. Então, precisamos estar atentos e ter muita maturidade para lidar com os nossos casamentos e muito temor ao Senhor. Eu quero orar porque no programa de hoje nós vamos falar dos demais pilares, são 5, então faltam 4,
mas o mais delicado deles era o pilar da fidelidade, que foi o que abordamos no programa anterior, e hoje nós concluímos essa abordagem dos pilares que sustentam o casamento para avançarmos para o próximo ponto do nosso tema, construindo famílias saudáveis. Vamos orar. Deus Santo, é com gratidão no coração que me coloco diante de Ti nesta hora para suplicar a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um que acompanha neste momento o nosso programa. Suplico, Senhor, que abençoes os lares, abençoes as famílias de cada um, daqueles que têm se dedicado a aprender um pouco mais para construir família saudável. Família segundo o coração de Deus, famílias que te honrem, famílias que sejam estruturadas para formar cidadãos saudáveis para uma sociedade que grita por pessoas equilibradas e saudáveis. Ó Deus, precisamos entender que o Senhor é aquele que nos orienta, nos capacita e nos dá a direção a seguir. Que possamos entender, temer e agir para que possamos de fato ter e desfrutar de famílias saudáveis. Abençoe este programa em nome de Jesus. Amém. E continuaremos, queridos, com o nosso texto base, que é Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E eu quero parafrasear, trazendo para o nosso casamento, para a construção dos nossos casamentos. Todo aquele, pois, que ouve as palavras de Deus e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou seu casamento sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela família, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, base sólida, o amor. Pilares sólidos, os pilares que sustentam o nosso casamento. E esta casa não vai ruir, não será destruída. Então, vamos olhar, vamos rever os nossos pilares. O primeiro deles é a fidelidade. E eu falei que a fidelidade é o pilar que mais ameaça a construção de uma família saudável. E hoje vamos ver os demais pilares, porque nós temos mais 4 e eu tenho a certeza que o Senhor há de complementar no seu coração aquilo que é necessário para que você entenda o quão importante é construir um casamento segundo a orientação do nosso Criador. Mas vamos ao segundo pilar, que é a amizade. Como assim amizade? Como assim, Regina, amizade? Não basta ser fiel, é preciso também ter uma amizade real e sincera com o cônjuge. O relacionamento do casal só é sadio e equilibrado quando ambos conseguem ser mais do que apenas parceiros sexuais, quando além disso eles são amigos.
Quando eles são amigos, quando um aprecia o outro, gosta de conversar com o outro, gosta de estar com o outro, nós temos aí uma via de mão dupla, né, nessa questão da amizade, que isso tudo redunda também na fidelidade, porque este meu parceiro é o meu melhor amigo, eu gosto de estar com ele, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de sair com ele, gosto de passear, gosto de compartilhar o que está no meu coração com o meu cônjuge. Então, muitos adultérios já aconteceram porque um dos cônjuges encontrou fora de casa alguém que lhes deu mais atenção do que o parceiro. Então, encontrou lá um ombro amigo, encontrou alguém que ouviu, que deu razão, que se mostrou mais interessado pelas suas questões do que o próprio parceiro, que foi mais amigo do que o próprio parceiro. E aí vem adultério, traição, porque você começa a admirar mais a outra pessoa do que o seu parceiro, automaticamente você acaba se envolvendo emocionalmente com outra pessoa. E aí vem o adultério. E, normalmente, aquele que trai justifica isso porque diz que o parceiro não lhe dá atenção. Então, é muito importante no casamento que os cônjuges sejam amigos. A mulher precisa ver o seu marido como um amigo, como alguém que quer o seu bem, que está ali pronto para lhe dar o suporte que ela precisa. E o homem, da mesma forma, precisa admirar e ver a esposa como alguém que sempre vai lhe fazer o bem e não o mal, como uma amiga com quem ele pode chegar e falar todas as suas questões. Isso não é fácil, é bem difícil, mas é possível. A amizade, ela vai estar diretamente ligada ao respeito e à admiração que os cônjuges vão desenvolver um pelo outro. Se eu sou capaz de ouvir o meu cônjuge, eu também vou ser capaz de compreender as suas questões. E isso vai me fazer agir e reagir de maneira diferente às situações cotidianas. Pilar número 3, santidade. Fidelidade e amizade, que são os pilares anteriores, precisam resultar em santidade. Santidade e em crescimento espiritual. Santidade aqui, fidelidade, amizade resultam em crescimento. Crescimento espiritual, crescimento de cada um dos cônjuges enquanto pessoas e crescimento enquanto família. Então, a fidelidade e a amizade, você confia plenamente no outro. E isso agrada a Deus, é o ideal de Deus. E o casal passa a viver uma vida pura, né? A santidade aqui é nesse sentido da pureza conjugal, de um se dedicar ao outro, de um querer o bem do outro. É um casamento puro, sem mácula, sem rusgas, né? Então, fidelidade, quando eu sou fiel, respeito, amo e admiro meu parceiro, eu vivo um casamento com pureza. A santidade aqui está nesse sentido. E essa pureza no meu casamento também propicia o meu crescimento espiritual. E aí,
O marido, ele precisa também se preocupar com a saúde espiritual da esposa e a esposa precisa se preocupar com a saúde espiritual do marido. E aí o pastor Josué Gonçalves, ele fala uma coisa interessante. Se muitos maridos se preocupassem com a vida espiritual da esposa, como se preocupam com a beleza estética dela, com certeza os casais seriam mais felizes e teriam relacionamentos mais saudáveis. É interessante que o marido, por ele ser muito visual, né, ele olha o externo, né, da esposa, ele quer ver a esposa bonita, e tem maridos que investem muito, né, para ter uma mulher muito bonita ao lado. E o que esse ponto está nos chamando a atenção é que muito mais importante do que a beleza exterior, né, que não deve ser ignorada por nós mulheres, é a saúde espiritual, a saúde emocional da esposa. Então, quando a esposa está emocionalmente, espiritualmente bem, isso vai se refletir no seu exterior, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter um relacionamento puro, saudável, que propicie o crescimento espiritual de ambos. Lembrando que o marido, ele tem, biblicamente, uma responsabilidade, né, muito grande sobre a espiritualidade da esposa, biblicamente falando, tá? E o que acontece comumente é o contrário, a mulher se dedica muito à sua espiritualidade, busca mais o crescimento espiritual do que o marido. Então, isso também não é saudável para um casamento, tá? O marido, ele precisa ser responsável, entre aspas, pelo cuidado também com o lado espiritual da mulher. Pilar número 4, apreciação. Apreciar o cônjuge é investir na sua autoestima. É preciso apreciar, honrar, reconhecer publicamente as qualidades do parceiro. Ao invés de evidenciar os defeitos, procure elogiar publicamente o seu parceiro. Procure fazê-lo se sentir valorizado por você. Aqui mesmo, na minha casa, ontem mesmo estávamos numa conversa na hora do almoço e aí surgiu o assunto do meu marido falando: minha esposa demora muito para sair de casa, ela tem dificuldade de sair de dentro de casa, na hora de sair, ela sempre volta para pegar alguma coisa, e é mesmo, é isso mesmo, e eu tenho um filho que é muito parecido comigo. E aí ele ficou falando: é minha esposa, ele puxou a mãe, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Falei: tá bom, marido, faz um elogio agora. Eu mesma falei com ele: faz um elogio agora. Aí ele parou assim, né, porque ele não esperava, porque ele estava falando. Falei: tá bom, agora faz um elogio. Aí ele se tocou, fez um elogio e não fez mais nenhum comentário a respeito daquilo, porque aquilo é um fato e que não era relevante naquele momento, né? Então, às vezes a gente enfatiza o lado negativo e tenha certeza que o ponto negativo que você mais enfatizar é o que mais vai se avolumar, é o que mais vai lhe gerar problemas. Então, elogie, né? A beleza física, o bom gosto, as qualidades
se ela é uma boa profissional, se ela cozinha bem, se ela é caprichosa nas coisas que ela... Procure ver as qualidades. Ninguém gosta de ouvir crítica que não seja construtiva. Uma crítica construtiva, ela nunca vai agredir o outro. Ela vai chegar na intimidade e vai dialogar com o outro. Mas o tipo de crítica que você faz em público, no meio de todo mundo, sempre vai ser destrutiva. Então, no meio dos outros, procure falar qualidades. Procure honrar, valorizar e reconhecer as qualidades do parceiro. Para concluir a nossa conversa, né, eu sempre falo que nós temos a visão cristã, cristocêntrica, então a gente não pode deixar de incluir as questões ligadas à nossa fé na nossa conversa. E o último pilar é a submissão devocional. Então, nós temos como pilares a fidelidade, nós temos a santidade, a apreciação e a amizade. E o último ponto, submissão devocional. O que significa isso? Essa submissão devocional, ela não escraviza, não anula a mulher na sua individualidade e não a faz sentir-se diminuída. Pelo contrário. Então, nós já tivemos um programa sobre submissão à luz da Bíblia para que nós entendêssemos qual é a submissão bíblica. Não é o que normalmente as pessoas rotulam a submissão, que o marido manda, a mulher obedece. Mas é uma submissão bíblica em que o marido valoriza e honra a sua mulher, respeita a individualidade dela, né? E ela se entende como sujeita à mesma missão do seu marido. Então, isso é a submissão devocional. O que é mais difícil? Eu falei nisso no encontro anterior. O que é mais difícil? O marido amar sacrificialmente a esposa, aquele amor como Cristo amou a igreja, que é capaz de dar a sua vida pela esposa, ou a esposa se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo. O que é mais difícil? As duas coisas são muito difíceis. E a mulher precisa entender que a submissão bíblica, ela exalta e valoriza a mulher como aquela que vai complementar a missão do homem, que vai auxiliá-lo na sua missão. Então, muitas mulheres não cumprem o seu papel, não conseguem ser submissas, porque os maridos também erram na sua maneira de agir, de se comportar e de tratar as suas mulheres. Então, se a mulher é tratada com agressividade, se a mulher é maltratada, desvalorizada, se não tem aquela admiração saudável, a valorização dela, se não tem o elogio, se tem a agressão, como essa mulher vai se sujeitar a esse marido? Quando o homem busca amar, cuidar, proteger a sua esposa, a maneira como ele trata a sua esposa, isso vai fazê-la alcançar essa submissão bíblica de bom grado. Ela vai fazer isso com alegria, porque ela é honrada e valorizada pelo seu marido. Essa submissão, então, devocional não escraviza, não oprime, não machuca. Essa submissão devocional não torna o homem um ser
superior à mulher, a Bíblia mostra que cada um tem a sua atuação dentro do casamento. E a função de cada um, a função que eles vão desempenhar ali, vai um complementar ao outro e ambos vão fazer o que vierem a fazer em prol do casamento, da construção do casamento. Então, uma mulher amada, valorizada, honrada, cuidada, ela vai, sem dúvida, se submeter em amor, com amor, e vai ser feliz nessa sujeição. Parece uma opinião antiquada e retrógrada, né? Mas, na verdade, eu sou uma mulher que trabalha, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a igreja, eu tenho várias funções, né, que eu desempenho. E eu posso dizer para vocês com tranquilidade que ser submissa ao meu marido não me desmerece em nada, não me oprime, não me diminui e não me desvaloriza. Pelo contrário. Então, a gente precisa entender o que é essa submissão devocional, a submissão bíblica. Se você ainda tiver dúvidas, procure lá no nosso canal. Nós temos um vídeo específico sobre submissão. Assista e procure entender melhor a submissão à luz da Bíblia. Bom, então, temos como pilares que sustentam o casamento. Os nossos pilares, né? A submissão devocional é o 5º pilar. Temos fidelidade, amizade, santidade, a pureza conjugal, apreciação, que é a valorização do parceiro, do cônjuge, e submissão devocional. São 5 pilares que sustentam o casamento. Esses pilares vão sustentar o seu casamento. Eu te aconselho hoje a dar uma revisitada, né, nesses pilares e vamos ver como andam esses pilares no seu casamento. Como cristã, creio no poder transformador, restaurador de Deus. Eu posso lhes dizer que os pilares que estiverem trincados, eles podem ser reparados com uma busca muito real disso diante de Deus. Agora, características de personalidade, aqueles perfis que eu falei com vocês lá, que ameaçam a fidelidade, quanto a esses a gente precisa ter um olhar especial, tá? Porque já foi comprovado que o narcisista, ele não é capaz de mudar a sua maneira de proceder. Então, você precisa se adaptar a ele para conseguir manter o seu casamento. Um imaturo, ele tem muita dificuldade de mudar e ele vai precisar passar por situações difíceis para amadurecer. E se você é cônjuge de um imaturo, você vai passar junto pelas situações difíceis. Um mimado, ele precisa ser frustrado para que ele aprenda a encarar a vida como ela precisa ser encarada. E é preciso ter muito tato, muito jeito para frustrar o mimado adequadamente. É para saber dizer não para o mimado. Então, perfis
esses perfis, né, neuróticos, que a gente pode chamar assim, esses são muito difíceis de lidar e a gente precisa aprender mais sobre eles para que a gente possa não descartar, porque isso não é o ideal de Deus, não descartar, mas usar as ferramentas certas para lidar com cada tipo de personalidade e conseguir ter um relacionamento abençoado e saudável. Então, no próximo programa, vem a pergunta: e quando vier uma crise? No meio de uma crise, como eu posso fazer para superar essa crise e continuar o meu casamento? Construindo famílias saudáveis é o nosso tema principal e nós vamos na próxima semana falar um pouco mais. Até lá, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que possamos dar uma olhada nesses pilares no nosso casamento, colocar diante de Deus aquilo que precisa ser restaurado e consertado e buscar soluções adequadas à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e até a próxima semana com mais um Momento da Mulher Cristã falando sobre família. Deus nos abençoe.